Fala, meu povo! Seguinte, eu vou resolver com vocês, ou para vocês também, este exercício que foi retirado de uma prova de concurso público do ano de 2025 para o cargo de professor de matemática do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, que também é conhecido por IFSU. É o exercício para o cargo de professor de matemática. Vejam bem como pode ser cobrado também, e professor de matemática também precisa saber estatística, né? Então, eu vou começar a ler o enunciado, porque não é um exercício difícil, mas tem muita informação aqui relevante. Nós temos a informação de que 5 alunos de um curso técnico integrado estão disputando 2 vagas de estágio em uma empresa. Para avaliar quais os candidatos possuem perfil mais adequado às 2 vagas, a empresa resolveu fazer um teste de conhecimento em 3 áreas, que são matemática, língua portuguesa e informática básica. Segundo os critérios estabelecidos pela empresa, os candidatos selecionados serão aqueles que conseguirem atingir a maior média nas 3 áreas. Então, nós temos que calcular a média para selecionar e, caso haja empate, o segundo critério utilizado será o desvio padrão. Então, se houver empate, nós vamos precisar calcular o desvio padrão das médias e selecionar aquele que tiver um menor valor. As notas obtidas pelos candidatos foram divulgadas por meio dessa tabela. Nós temos aqui os 5 candidatos, que são Pedro, Paulo, Raquel, Suzy e Walter, e ao lado nós temos as notas nas 3 disciplinas, que são matemática, língua portuguesa e informática básica. Como está falando em um critério de desempate numa questão, provavelmente vai haver aqui 2 candidatos que estarão empatados no critério da média, e nós precisaremos calcular quais são os desvios padrões, no caso ali desses 2, para utilizar o critério de desempate. E a gente sabe que quanto menor o desvio padrão, mais homogêneas estão essas notas, então mais próximas da média, há pouca variação. Então vamos primeiramente calcular aqui a média desses candidatos. Mas antes de começar a calcular, vamos ler o que o exercício pede de fato, tá? Eu esqueci de terminar a leitura. De acordo com os critérios estabelecidos pela empresa, qual valor representa o desvio padrão das notas do candidato que ficará com a segunda vaga de estágio? Então nós vamos calcular a média, verificar qual que vai ser a segunda posição aqui. Nós precisamos calcular a média do Pedro, do Paulo, da Raquel, do Suzy e do Walter. E para isso eu preciso somar cada uma das 3 notas de cada candidato e dividir por 3. Eu vou fazer esse cálculo aqui meio que mentalmente, só falando e colocando os resultados para vocês. Se nós somarmos as notas aqui do Pedro, que são 6, 8 e 8, a soma vai dar quanto? 22. E se nós dividirmos 22 por 3, o resultado vai dar em torno de 7,3, mais ou menos, é uma dízima. No caso do Paulo, eu vou fazer esse cálculo aqui, 9 mais 6 dá 15, mais 9 vai dar 24, então eu vou dividir 24 por 3 e a média vai dar 8. Nós vamos fazer agora o caso da Raquel também, 8 mais 9 mais 7, 8 mais 9 vai dar 17, mais 7 dá 24. Então observem aqui que nós já temos um empate, que é entre o Paulo e a Raquel. A Suzy, se nós somarmos as notas, 9 mais 9 dá 18, mais 7 dá 25, então nós vamos dividir 25 por 3, vai dar em torno de 8,333, mais ou menos, eu coloquei como 8,3. E do Walter, 7 mais 7 mais 8, nós vamos ter aqui 22, dividido por 3, a média do Walter vai ser de 7,3. Então aqui a gente já pode observar que quem obteve a maior média dos 5 candidatos foi a Suzy. Então a gente já pode ter aqui, ó, que a primeira colocada vai ser a Suzy. Agora a gente precisa definir o segundo colocado, e para o segundo colocado a gente pode observar que há um empate na média entre o Paulo e a Raquel. Então nós precisaremos utilizar o critério de desempate, que é calcular o desvio padrão dessas 3 notas aqui, e determinar qual tem o menor valor. Aquele que tem o menor valor vai ser o segundo colocado pelo critério de desempate. Então nós vamos calcular agora o caso do Paulo por primeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, o Paulo teve média 8 e 3 notas que são 9, 6 e 9. A gente sabe que para calcular o desvio padrão, nós precisamos primeiramente calcular a variância. Então, para calcular a variância, nós vamos pegar cada um dos desvios das notas e dividir pela quantidade, além de elevar ao quadrado antes de fazer essa soma. Então, por exemplo, eu vou pegar o primeiro desvio. A primeira nota foi de 9 e o desvio em relação à média, que é 8, é de 1. Vou elevar ao quadrado. A segunda nota do Paulo foi 6. Vou fazer e calcular o desvio em relação à média, elevar ao quadrado. E a terceira nota foi 9. Então, vou fazer 9 menos 8 elevado ao quadrado. Tudo isso somado e dividido por 3. Nós vamos ter aqui 1 ao quadrado mais, vou colocar positivo, mais 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3, se nós somarmos, vai ser 4 mais 1, vai dar 6 dividido por 3, que é igual a 2. No caso do Paulo, a variância é igual a 2, eu posso dizer que o desvio padrão vai ser a raiz de 2. Vou ter que fazer o mesmo cálculo agora para a Raquel. E vou calcular primeiramente a variância, de novo no mesmo formato da Raquel aqui. Vou ter que calcular cada um dos desvios, elevar ao quadrado, somar e dividir por 3. Nós temos aqui então a primeira nota que é 8, então ficou 8 menos a média que é 8 ao quadrado.
A segunda nota é 9, então 9 menos 8 ao quadrado. E a terceira nota é 7, 7 menos 8 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Na variância, então, em cima nós vamos ter 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. A segunda seria menos 1 ao quadrado, mas eu vou colocar como 1, porque o desvio é de média 1, de medida 1. Nós vamos ter aqui, então, tudo 2 em cima, dividido por 3, e esse aqui ficou o nosso desvio padrão. O desvio padrão não, variância. E agora, para o cálculo do desvio padrão, basta nós calcularmos a raiz quadrada deste número, que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. Por conta da raiz aparecer no denominador, nós vamos racionalizar isso aqui, raiz de 3 multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, e em cima nós vamos ter raiz de 6 sobre 3. No caso, eu só preciso identificar qual dos desvios padrões aqui é o menor. Observe que 2/3 é menor do que 2, consequentemente a raiz de 2/3 é menor do que a raiz de 2. A Raquel vai ser a próxima selecionada, então a Raquel vai ficar ocupando a segunda posição. E como objetivo aqui é encontrar qual o valor do desvio padrão do segundo colocado, a gente descobriu que vai ser raiz de 6 sobre 3, que é mais ou menos o que aparece aqui na alternativa A. Com isso a gente encerra o exercício, vocês viram que ele é tranquilo de fazer, não tem muito cálculo, mas ele é meio confuso ali na hora de escrever as coisas. Nós temos vários passos a considerar e entender o que precisa ser feito.